Você prefere ter um gestor profissional cuidando do seu dinheiro? Então esse programa é para você. Hoje a gente vai analisar dois dos principais fundos que investem tanto no Brasil quanto fora dele. Real Investor ou IP Participações? Quem leva essa? Quem convence a você botar seu dinheiro? É o que você verá no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegando. A gente vai falar de um subsegmento dentro de fundos, correto, Doni? Vamos falar dos fundos de ações que não param de crescer. Nos últimos 12 meses, essa foi a modalidade de fundos que mais atraiu recursos. As entradas menos as saídas em fundos de ações, saldo que é conhecido como captação líquida, rendeu 110 bilhões de reais, segundo a Anbima. E de olho nesse dado, resolvemos trazer dois fundos similares que investem tanto em ações brasileiras como internacionais. Com a inflação incomodando, estourando o teto do que seria aceitável pelo próprio Ministério da Economia, somada às consecutivas projeções de alta, que a gente pode ver pelo boletim Focus, os analistas recomendam expor a carteira a ativos dolarizados. Assim, teremos hoje dois bons fundos, ou seja, boa gestão e que vem batendo o Ibovespa, há anos. Boa gestão e bom desempenho também. Sim. Um fundo é capitaneado por César Paiva, que é também conhecido como Warren Buffett de Maringá. Isso porque o gestor está fora do eixo Rio-São Paulo, onde estão aquelas que são consideradas as melhores gestoras do Brasil, além de seguir à risca a filosofia do velho investing, praticada justamente pelo Buffett. A história do Real Investor, ou Real Investor, FIA BDR nível 1 se confunde muito com a do gestor, que deu o start no Real Investor em 2010, 2 anos depois de criar um clube de investimento lá em Londrina. Sua estratégia é mergulhar profundamente nas empresas em que quer investir, conhecendo cada detalhe da operação para estimar um valor para saber se é hora ou não de comprar, E aí ele pega a projeção dele, pega o preço da bolsa e decide. Ou seja, ele quer desvendar quais estão baratas e ele usa essa técnica. A gestão tanto compra ações brasileiras quanto internacionais via BDRs. Uma outra estratégia é montar posições vendidas em Ibovespa Futuro para defesa da carteira. Essa posição ganha dinheiro quando o principal índice da B3 se desvaloriza. Entretanto, o Brasil ainda é o maior foco de investimento. Apenas 6% do fundo são destinados a BDRs, tendo a Berkshire Hathaway como cadeira cativa no portfólio. Olhando a rentabilidade, o destaque histórico em relação ao Ibovespa é ajudado pelas small e mid caps, as empresas de menor liquidez, mas com maior potencial de retorno, por justamente estarem fora do radar dos grandes investidores. E desde que o fundo Real Investor foi criado, em 2012, até agosto desse ano, ele acumula uma rentabilidade de 337% no período, contra o Ibovespa, que ganhou 85%, a gente está falando em mais ou menos 10 anos. Apenas em 2 desses 10 anos, a rentabilidade foi negativa e teve um descolamento expressivo do Ibovespa. Isso aconteceu em 2014 e 2015, que foi durante a crise do período Dilma. Na ocasião, o fundo caiu 19% e o Ibovespa recuou bem menos, 2,9% neste período aí, 2014 e 2015. Mas que ficou investido ali por um horizonte maior, aí teve um retorno bem melhor acima que o do principal índice da B3. A questão é que essa foi uma fase difícil, em especial para as companhias pequenas da Bolsa, e vários fundos dedicados a elas tiveram problemas. Quando viram seus investidores sacando o dinheiro aportado neles, os fundos foram obrigados a vender as ações por um preço bem baixo, porque era aquele período realmente de muita crise de bolsa derretendo. O que serviu de aprendizado. Hoje, a qualquer sinal amarelo, o gestor sai da posição rapidamente para não amargar perdas robustas. Além disso, também tem o cuidado com empresas de pouca liquidez, Pelo menos o cuidado foi redobrado, além de uma atenção maior ao cenário macro. Dentre as posições do fundo aqui no Brasil, o maior bloco é formado por energia elétrica, seguida por bancos grandes, petróleo, seguro, varejo, construção civil, mineração e propriedades. Allianz
Sonai, BR Properties, Iguatemi, Vale, Bradesco, Porto Seguro, PetroRio e Petrobras são algumas das ações que compõem a carteira. Agora, o próximo fundo que a gente vai analisar é o IP Participações IPG FIC FIA BDR nível 1. É nome, sobrenome e daqueles grandes, tipo Sim. título de nobreza, como de tem família, o família quatrocentona, que não é o meu caso. Segundo de Oliveira, Santos, Orleans e Bragança. Exatamente. Muito bem. O pessoal não sabia que você era da família Orleans e Bragança. Não sou, mas se quiserem me dar um título de... que eu posso ser conde? Príncipe, eu acho que não pode. Conde. Conde tá bom, não sei o que ganha com isso, mas eu vou botar lá, no meu cartão de visitas. Esse fundo também investe em ações brasileiras e do exterior, porém de uma forma diferente do fundo de investimento Real Investor. Aqui a maior parte da carteira, 71%, estão expostos a ativos internacionais. Já 26% dos ativos são brasileiros. Assim como o anterior, ele foca no Value Investing, bebendo da fonte de Benjamin Graham e Warren Buffett. A gestão, com mais de 20 anos de estrada, busca por qualidade, além de apostar em pequenas empresas. Para o fundo, os maiores retornos são os de empresas que geram valor ao longo do tempo, independentemente da localização geográfica. Por isso, a maior aposta está em ativos americanos, caso do Facebook, Netflix e Mastercard. Um dos destaques desse fundo é a sua consistência. Desde a criação em 2010, o IP teve 11 anos seguidos de retornos positivos, sem nenhum ano de perdas, o que aponta para uma gestão de riscos com consistência de retornos, mas também com uma volatilidade inferior à média. Sendo assim, o fundo pode ser indicado para quem quer ter exposição à bolsa, mas se preocupa com a preservação do seu capital. O fundo acumula aí, até 8 de setembro, um retorno acima de 10%. No mesmo período, o Ibovespa caiu 4,71%. Em 12 meses, o ganho do fundo foi de 22,6% contra 13,4% do Ibovespa. Já se a gente comparar desde sua fundação, em 2011, ele acumula uma rentabilidade de 372% contra 91% do Ibovespa. Para a gestão do IP, a decisão de investir em maior parte no exterior é que o crescimento do negócio está menos conectado ao crescimento da economia, enquanto aqui no Brasil não é bem assim que funciona. A aposta é investir em empresas com crescimento de longa data, justamente para segurá-las por vários anos. Não é todo tipo de empresa que a IP olha na Bolsa Brasileira. O segmento de commodities, por exemplo, não entra na carteira por ser instável e sofrer a influência de fatores que vão além dos fundamentos da empresa. A gestora também tem preferido ficar fora do setor financeiro, em especial dos bancos, pelo cenário microeconômico desfavorável, dado o ambiente de competição hostil e a dificuldade de crescimento. Entre outras posições em Brasil, que carrega há mais de 2 anos, o destaque vai para B3 e Ômega Energia. A gestora também tem exposição em Mercado Livre e entrou em XP e Redditor. Uma prática comum na IP é acompanhar algumas empresas por mais de ano antes de decidir pelo investimento, como uma espécie de laboratório. Hoje, por exemplo, no mercado brasileiro, essa lista conta com um Espaço Laser, Grupo Mateus e Pets. Mas é no exterior, em especial nos Estados Unidos, que estão as grandes oportunidades, como a de capturar tendências em segmentos de saúde e biotecnologia. Lá, nos Irmãos do Norte, as alternativas são inúmeras, vão desde hospitais e indústrias farmacêuticas ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras para a produção de novas drogas e terapias gênicas, passando também pela cadeia de fornecedores de matérias-primas, equipamentos para realização de exames de alta complexidade e por aí vai. E outro setor que a IP olha lá fora é a cadeia aeroespacial. Enquanto aqui há poucas opções no mercado norte-americano, tem bastante coisa para escolher. Sendo assim, a gestora consegue investir em empresas de qualquer posição da cadeia produtiva. É o caso da fornecedora de peças de reposição de aeronaves Transdigm Group, que na crise se tornou uma das principais posições do fundo. Feitas as apresentações dos fundos, vamos agora às comparações. Sim, no RIG dos dois fundos nós temos alguns elementos. Ambos são abertos ao investidor pessoa física. Já o investimento inicial muda entre eles. O fundo do Real Investor começa com um aporte mínimo de R$5.000. O IP Participações de R$1.000. Quanto às taxas de administração, os dois cobram 2% ao ano. O que muda é a taxa de performance.
No IP, ela é de 20% sobre o que exceder o IBRX. O IBRX, né, que é um similar do Ibovespa, só que o IBRX é por valor de mercado e o Ibovespa é por volume de transação, mas são muito próximos. No Real Investor é de 15% sobre o que exceder o Ibovespa. Agora vamos às rentabilidades, levando em consideração de 2012 para cá, que foi quando surgiu o fundo do Real Investor. 2 anos tiveram rentabilidade negativa, como já falamos. O Ibovespa também teve rentabilidade negativa, mas bem menor do que o fundo. Já o IP só teve retornos positivos. Mas foi só em 2012 que a rentabilidade dos dois fundos ficou próxima. No restante dos anos foi muito discrepante. Em 2014, o Real registrou queda de 19%, enquanto o IP ficou mais de 7% no campo positivo. 2016, 2017 e 2019, o Real Investor quase encostou nos 60% em retornos positivos, enquanto o IP ficou bem abaixo dele, o que mostra como o IP é menos volátil que o Real Investor e, ao mesmo tempo, entrega uma rentabilidade menor também. Inclusive, 2020 e 2021 têm sido anos favoráveis para o fundo IP, uma vez que ele tem uma maior exposição a ativos internacionais e com o dólar alto, pandemia, inflação alta, ele está aí se dando bem, conseguindo assim driblar a volatilidade da Bolsa Brasileira. Ele investe cerca de 70% de sua carteira em BDRs, versus, para comparação, 6% do fundo Real Investor. Isso, de alguma forma, aí, explica a diferença da performance dos dois fundos. E quando a gente analisa as ações brasileiras, muitas apanharam e ainda vem apanhando. Apesar de boa parte ter se recuperado do tombo da pandemia, outras tantas estão com uma retomada um pouco mais lenta. Mas enquanto no curto prazo a bolsa oscila ao sabor e ao humor do mercado, ao longo do tempo os preços das ações tendem a refletir os resultados das empresas. E se esses resultados estão crescendo e as perspectivas são positivas, é só manter o foco no longo prazo. E o que vai proteger nossos investimentos no meio do caminho é justamente uma carteira diversificada, com ativos de toda a sorte, né? E o que vai proteger mesmo é uma carteira diversificada, né? Então é difícil você acertar na mosca, mas você vai tendo bons fundamentos, diversificando, a tendência é você conseguir uma boa performance. Mas aí, foi interessante então, hein, Sim. Samuel? Eu gostei. A gente Também trouxe aqui a gostei. comparação com vários elementos para você tirar sua própria conclusão e ver se vale a pena entrar em um fundo ou no outro. Vamos agora para o giro de notícias. Prepare o bolso, porque a cerveja vai ficar mais cara. A Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antártica, Boêmia e Stella Artois, aumentou o preço de seus produtos e já repassou o reajuste a lojistas e distribuidores. Segundo a cervejaria, o reajuste vai seguir a variação da inflação, dos custos, do câmbio e da carga tributária. Os cybercriminosos estão aproveitando o sucesso do TikTok para novos golpes. Dados da Atlas VPN revelam que a plataforma foi o aplicativo Android mais falsificado no primeiro semestre de 2021. Foram identificados 88 aplicativos falsos que se passavam pelo TikTok, mas na verdade espalhavam vírus para coletar as credenciais e dados pessoais do usuário. A dívida pública registrou o 6º mês seguido de queda em agosto e chegou a representar 82,7% do PIB. A trajetória de queda, desde que o indicador atingiu o pico histórico de 89,4% em fevereiro deste ano, com os gastos da pandemia que se elevaram bastante. Notícias giradas, fundos analisados, cafeína decretado como feito, Doni. Check. Então, anunciamos agora a nossa despedida. Tchau. Tchau.